Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São João Batista, para dar continuidade à nossa Escola da Fé, com esse tema que estamos vendo esta semana, a celebração da Eucaristia. Nós iniciamos na segunda-feira, como vocês se lembram, vendo o que é a Eucaristia. A Eucaristia como memória de Jesus, como presença do Senhor ressuscitado, como profecia do Reino. Na terça-feira nós vimos a história da Eucaristia, como durante a história da Igreja, como foi se transformando diante de cada tempo, de cada cultura, com seus problemas, como se foi transformando a compreensão da Eucaristia. E como com o Concílio Vaticano II, a Igreja procurou retomar as origens, a fonte, que a Eucaristia é a celebração do mistério pascal. A Eucaristia é a celebração da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Esse é o centro da nossa celebração eucarística. Vamos dar início, então, hoje, com esse tema, o ano litúrgico. Dentro da celebração da Eucaristia, o ano litúrgico, ele faz com que nós possamos acompanhar a celebração, seguindo, vivendo, entrando no mistério de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Ó Deus, que resgatastes a todos pelo sangue precioso do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, celebrando sem cessar o mistério de nossa salvação, possamos alcançar os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, então, você que nos acompanha pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Vamos ver, então, o ano litúrgico. Litúrgico vem da palavra liturgia. Tudo que se refere à celebração diz respeito à liturgia. A palavra liturgia vem do grego e ela significa um serviço que se presta, um serviço que se faz. De fato, a nossa celebração é um serviço que nós prestamos como igreja, para que nós, igreja, possamos viver o mistério de Cristo. Então, quando nós falamos do ano litúrgico, nós falamos desse ano que diz respeito às nossas celebrações. O ano litúrgico não apenas recorda as ações de Jesus Cristo. Isso é muito importante, que o ano litúrgico recorda as ações de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o centro da celebração da Eucaristia. Nem somente o ano litúrgico renova a lembrança de ações passadas. Como nós vamos falar da vida de Jesus, nós vamos fazer memória daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus viveu. Mas o ano litúrgico não é apenas isso. A sua celebração tem força sacramental e especial eficácia para alimentar a vida cristã. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não estamos somente fazendo uma recordação de algo do passado, mas nós estamos de fato fazendo memória daquele que está presente, daquele que, como nós dizemos quando nós celebramos a Eucaristia, aquele que está no meio de nós. Então, esta memória, ainda que seja recordar os fatos da vida de Jesus, mas não de alguém lá do passado que está morto, sepultado, mas de alguém que está vivo e está vivo aqui e agora, no momento em que nós estamos celebrando.
E isso tem força, não como sacramento, e tem sua eficácia para alimentar, não, a nossa vida cristã. O ano litúrgico, então, para nós, ele é um caminho pedagógico e espiritual nos ritmos do tempo. Um caminho. Então, todo ano, por isso é o ano, né? O ano, ele é um caminho que toda a igreja percorre. E quando falo toda a igreja no mundo inteiro percorre esse mesmo caminho, né, do ano litúrgico. O ano litúrgico compreende 2 tempos fortes: o ciclo pascal e o ciclo do Natal. Esses são os 2 tempos fortes, mas não só eles. O ciclo pascal, tendo como centro o tríduo pascal, a quaresma como preparação e o tempo pascal como prolongamento. Este é o ciclo pascal. O centro do ano litúrgico para nós é o tríduo pascal. A celebração da ceia do Senhor na quinta-feira santa, a celebração da paixão do Senhor na sexta-feira santa e a vigília pascal no domingo da Páscoa. Esse é o centro do nosso ano litúrgico. Este é o momento mais solene, mais forte. Todo o ano litúrgico está centrado nessas celebrações do tríduo pascal. Mas o que prepara o tríduo pascal é o tempo da quaresma. E depois do tríduo pascal, nós entramos no tempo da Páscoa. Então, esse é o ciclo pascal: quaresma, preparação, tríduo pascal e tempo pascal, com prolongamento, né, da Páscoa. O outro ciclo forte é o do Natal, com sua preparação no Advento e seu prolongamento até a festa do batismo do Senhor. Esse ciclo é mais breve, não é? Ele tem um tempo de preparação antes da celebração do Natal, a 25 de dezembro, que é o tempo do Advento. A celebração do Natal e o tempo que se prolonga até a festa do batismo do Senhor, que acontece mais ou menos aí pela metade, na primeira quinzena do mês de janeiro. E além destes 2 tempos fortes, né, o ciclo pascal e o ciclo do Natal, também tem o tempo comum, que é aquele tempo que não está nem no ciclo da Páscoa e nem no ciclo do Natal. Nós temos então aqui o ano litúrgico. Um desenho, né, mais ou menos, para a gente poder visualizar o ano litúrgico. Começando lá, né, no Advento, tá? O tempo do Natal, tá? Daí vem o tempo comum, até o início da quaresma, entramos no ciclo pascal. O tríduo pascal está aqui, e aí o prolongamento é a Páscoa. E depois retoma o tempo comum, durante a maior parte do ano, até iniciar de novo no tempo do Advento. E vejam que todos os domingos, né, do ano litúrgico estão incluídos aqui. Vejam também que o ano litúrgico não coincide com o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro, mas o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento, que normalmente é aí no final de novembro ou início de dezembro. De modo que quando o ano civil começa no dia 1º de janeiro, nós já passamos o Advento, nós já passamos o Natal e nós estamos no tempo, né, do Natal. Então, vejam que o tempo comum, ele tem 2 momentos durante o ano litúrgico, né? Ele começa após o tempo aqui do Natal, depois ele é interrompido quando inicia o tempo da quaresma, e depois vem o tempo da Páscoa, e quando termina o tempo da Páscoa, retoma-se de novo o tempo comum. Tá bem?
vamos ver um pouco, né, dentro do ano litúrgico, esses tempos, tá ok? Vamos começar pelo centro do ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal, a paixão e ressurreição do Senhor. O Tríduo Pascal, ele começa, né, na quinta-feira santa, à noite, com a missa da ceia do Senhor, e vai até a tarde do domingo da Páscoa da ressurreição. Então, esse é o Tríduo Pascal. Começa na quinta-feira com a celebração da ceia, o lava-pés, não é? Depois a sexta-feira, a celebração da paixão e a vigília pascal da Páscoa, né, do Senhor. Tomem atenção um pouco como essas celebrações todas, da quinta-feira santa, da sexta-feira santa e da vigília pascal, elas estão tão bem interligadas que elas são para nós como se fosse somente uma única celebração. Temos que nos darmos conta disso. Quando nós terminamos a celebração na quinta-feira santa, lembre-se da celebração da quinta-feira santa, do lava-pés. Essa celebração, ela se encerra não com uma bênção. É como se não terminasse aquela celebração. No final dessa celebração da quinta-feira, o que se faz é transladar, né? Levar a reserva eucarística para um lugar à parte, onde o povo é convidado a ter um tempo, não, de adoração. Depois, a celebração do Tríduo Pascal continua com a celebração da paixão do Senhor na sexta-feira. Lembrem-se que a celebração da sexta-feira, ela começa no silêncio, como se fosse uma continuidade, não, da celebração da quinta-feira. Ela continua celebrando o Tríduo Pascal. Também essa celebração da sexta-feira termina no silêncio. E é no silêncio que nós vamos iniciar também a vigília pascal, não é? Com a bênção do fogo, depois com a palavra de Deus, a liturgia batismal e a celebração eucarística da Páscoa. Então, é uma grande celebração. A gente vem para a celebração, celebra, voltamos para a nossa casa, descansamos, voltamos para continuar a celebração na sexta-feira, voltamos para a nossa casa, descansamos no sábado, voltamos para a vigília pascal para celebrar a Páscoa do Senhor. Então, é o ápice do ano litúrgico, porque celebra, não, a morte e a ressurreição do Senhor, que é o que a Eucaristia celebra a cada domingo, a morte e a ressurreição do Senhor. O tempo pascal. Então, nós, terminado, não, o Tríduo Pascal, começa o tempo da Páscoa, com o domingo da Páscoa e os domingos seguintes. São 50 dias entre o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa e o domingo de Pentecostes. Pentecostes não quer dizer exatamente isso, 50 dias, não é? 50 dias. Então, o tempo pascal são 50 dias, desde a Páscoa do Senhor até Pentecostes. É o tempo da alegria, é o tempo da exultação, é um só dia de festa, é um grande domingo. O domingo da ressurreição do Senhor, o domingo do aleluia, não é? O domingo festivo, o Senhor está vivo, venceu a morte, nos libertou. Então veja, são dias de Páscoa e não após a Páscoa, não é? Então não é o segundo domingo depois da Páscoa, como se a Páscoa já tivesse ido. Não é o terceiro domingo, né, depois da Páscoa, como se a Páscoa já tivesse ido. Não, são todos os domingos da Páscoa. O segundo, o terceiro, o quarto, todos são domingos da Páscoa. Nós estamos vivendo um tempo pascal. É esse o tempo que nós estamos vivendo agora, não é? No próximo domingo, nós estaremos no quarto domingo da Páscoa.
Os 8 primeiros dias do tempo pascal, logo depois, né, que se celebrou o domingo da Páscoa, então os 8 primeiros dias formam o que se chama a oitava da Páscoa, oitava de 8, e são celebrados como solenidades do Senhor, ou seja, todos aqueles 8 dias que vai do domingo da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, é como se fosse um só domingo da Páscoa. Todas as celebrações não têm o glória, não é? Que é o hino que normalmente nós somente cantamos, o hino de louvor, né? O glória, nos domingos, nas solenidades. Mas na oitava da Páscoa se canta todos os dias, porque é como se fosse um prolongamento do domingo da Páscoa, não é? É um domingo que se estende. Depois, a festa da Ascensão é celebrada no Brasil no 7º domingo da Páscoa. Por que eu digo que é celebrada no Brasil? Porque, pelo testemunho da Escritura, a ascensão do Senhor, a subida do Senhor ao céu, se deu 40 dias depois da Páscoa. 40 dias depois da Páscoa vai dar sempre um dia da semana, não é isso? No Brasil, para que se facilitasse, que nós pudéssemos celebrar todos os anos a ascensão do Senhor, a festa, a solenidade é transferida para o domingo mais próximo, que é o 7º domingo da Páscoa. A semana seguinte, depois da Ascensão até Pentecostes, caracteriza-se pela preparação à celebração da vinda do Espírito Santo. Então, Páscoa, Ascensão, Pentecostes, tá? 50 dias. Tempo muito importante, né? Na liturgia da igreja. Mas esse trido pascal e esse tempo da Páscoa foi preparado pelo tempo da Quaresma, tá? Pelo tempo da Quaresma, da quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor exclusive, ou seja, a missa da ceia do Senhor já não faz parte do tempo da Quaresma. A missa da ceia do Senhor faz parte do trido pascal. Então, o tempo da Quaresma começou na quarta-feira de cinzas e terminou na tarde da quinta-feira santa. É um tempo não para a gente preparar a celebração da Páscoa, né? O tempo da Quaresma. O que diz, não? A instrução geral do missal romano diz assim: tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica, esclareça-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal, que, principalmente pela lembrança ou preparação do batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a palavra de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração do mistério pascal. Na igreja primitiva, o tempo da Quaresma era um tempo de preparação, né, para a Páscoa do Senhor, como ainda é hoje. Mas era um tempo de preparação intenso para os chamados catecúmenos, aqueles que iam ser batizados, né, que tinham passado não pela preparação da catequese, tinham feito todos os ritos, tinham sido iniciados não na vida cristã. O tempo da Quaresma era uma preparação intensiva para eles poderem receber o batismo na vigília pascal, né? Na Páscoa do Senhor. E também, se possível, serem crismados, principalmente quando são adultos, não? Serem crismados, e muitos também receberem a Eucaristia, os chamados sacramentos da iniciação cristã. De modo que a comunidade, ela é chamada a rever o seu batismo nesse tempo, a rever como ela vive no seu discipulado. Como você é discípulo do Senhor, como você é discípula do Senhor, como você vive o seu batismo, não é? É muito importante, seria, não ser no tempo da Quaresma, nós tivéssemos os catecúmenos se preparando para o batismo,
porque a cada ano eles nos fariam recordar do nosso batismo e do que é a vida cristã, e que nós estamos ali para dar um testemunho, não, deste caminho que eles estão se preparando para receber o batismo. Então é um tempo também penitencial. A Quaresma é um tempo penitencial por excelência. Penitencial não no sentido da gente fazer sacrifícios, mas penitencial no sentido da conversão do nosso coração, da gente voltar, não, ao nosso batismo, dar-se conta, não, do que nós somos chamados a viver e os caminhos errados que nós tomamos, e converter, mudar, transformar, não, a nossa vida, para que nós possamos então, celebrando o mistério pascal, viver de novo esta vida nova que o batismo, não? Que o que é o batismo? O batismo é exatamente este mergulho no mistério pascal, né? Na morte e na ressurreição do Senhor. Paulo diz: assim como nós fomos sepultados, não, com Cristo no batismo pela sua morte, também nós fomos ressuscitados com Ele, não, pela sua ressurreição. Ou seja, temos uma vida nova, como o Senhor também tem uma vida nova. Vamos ver agora, né, o tempo do Natal. O tempo do Natal, ele começa da tarde, não, do dia 25 de dezembro, nas vésperas do Natal do Senhor, e vai até a festa do batismo do Senhor. É um tempo muito breve, o tempo do Natal. Hein? Depois, o Natal é a celebração, né, do nascimento do Senhor. Todos sabemos isso. Em que celebramos a troca de dons entre o céu e a terra, pedindo que nós possamos participar da divindade daquele que uniu ao Pai a nossa humanidade. Não é? Olha que bonito. A divindade, que é o Filho de Deus, assume, não, a nossa humanidade, para que nós possamos participar, né, da sua divindade. Ele se abaixou e veio habitar entre nós para nos elevar, né, a Deus, a vida divina. Este é o mistério do Natal. No tempo do Natal, nós também celebramos, não é, a Sagrada Família. Quando há um domingo suficiente, porque nem todo ano há, se celebra o domingo da Sagrada Família. Também se celebra sempre no dia 1º de janeiro a solenidade de Maria, não, a Mãe de Deus. É o início do ano civil, mas para a Igreja, que já iniciou o seu ano litúrgico, é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Logo depois, no tempo, não, do Natal, se celebra a Epifania. Na Epifania do Senhor, nós celebramos a manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. A Epifania é exatamente essa manifestação do Senhor. É a festa dos magos, não, dos reis magos, conhecemos também assim, porque os magos representam todos os povos do mundo. Jesus Cristo veio para todos os povos, para todas as nações, para iluminar a todas as nações. Hein? Depois, né, da Epifania, o domingo próximo é do batismo do Senhor. Tá? Se não há um domingo para celebrar o batismo do Senhor, se celebra na segunda-feira, e aí se encerra, não, o tempo do Natal. Mas o tempo do Natal é preparado pelo tempo do Advento, tá? Antes de celebrar o Natal, a 25 de dezembro, tem um tempo de preparação, o tempo do Advento. O tempo do Advento é o início, né, do novo ano litúrgico. Compreende os 4 domingos que antecedem a celebração do Natal do Senhor. Como eu vou saber quando começa, né, o ano litúrgico?
Basta eu ver o dia 25 de dezembro e contar 4 domingos anteriores. No primeiro domingo, né, lá no final de novembro, normalmente, aí começa o ano litúrgico, né, o primeiro domingo do Advento. O tempo do Advento possui uma dupla característica, possui duas características. Sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio desta lembrança, por a gente lembrar que o Senhor veio uma vez habitar entre nós, como uma criança, nascendo para nós, voltam-se também os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Então, o tempo do Advento nos prepara para o Natal de dois modos. Não só recordando os eventos, os fatos que antecederam o nascimento de Jesus no nosso mundo, mas fazendo-nos olhar também para que esse menino que um dia nasceu para nós, um dia voltará para nós, não é? Então, o tempo do Natal tem essa dupla característica. Por este duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Nós estamos esperando que chegue o Natal do Senhor, mas também nós estamos esperando uma segunda vinda do Senhor, que um dia voltará. Então, aqui nós temos os dois ciclos fortes: o da Páscoa, Quaresma, Tríduo Pascal, tempo da Páscoa, e o ciclo do Natal, Advento, celebração do Natal e o tempo do Natal. Como nós vimos antes, além desse ciclo do Natal e ciclo da Páscoa, temos o tempo chamado comum. Por que comum? Porque é de menos importância? Não. Comum porque se diferencia desses outros tempos que são tempos mais fortes. Não quer dizer que sejam tempos que não tenham o seu valor. Claro que tem, não é? Então, o tempo comum, ele começa no dia seguinte à celebração da festa do batismo do Senhor. Então, lembre-se, a festa do batismo do Senhor encerrou o tempo do Natal. Encerrou o tempo do Natal, começa, o tempo comum. E ele então se estende até a terça-feira antes da Quaresma, inclusive. Por quê? Porque na quarta-feira de cinzas começa o tempo da Quaresma, que vai nos preparar para a Páscoa. Depois do tempo pascal, o tempo comum recomeça na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes. O domingo de Pentecostes encerrou o tempo da Páscoa. Então, retoma-se o tempo comum, que vai terminar na véspera do primeiro domingo do Advento, porque quando for o primeiro domingo do Advento, começa um novo ano litúrgico e um novo tempo. A tônica dos 33 ou 34 domingos do tempo comum, ela é dada pela leitura contínua do Evangelho. Cada texto do Evangelho proclamado nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde o chamamento dos discípulos até os ensinamentos a respeito dos fins dos tempos. Então, durante o tempo comum, nós vamos acompanhando Jesus na sua vida pública, desde que ele chamou os discípulos, seus ensinamentos, suas curas, seus milagres. É isso que nós vamos vivendo, e aprendendo durante o tempo comum. Neste tempo comum, temos também as chamadas festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do mistério pascal. Então, é nesse tempo que nós vamos ter também algumas solenidades de Nossa Senhora, de Maria, dos apóstolos, dos evangelistas e os demais santos e santas. Eles estão também dentro deste tempo comum. Antes de passarmos para vermos o domingo como dia do Senhor,
eu esqueci de chamar a atenção antes, mas é o seguinte: havia no fundo aqui, que vocês estavam vendo, que cada tempo litúrgico, ele tem uma cor, não é? Essa cor se manifesta na veste, principalmente do sacerdote, do aquele que preside, não? O presidente da celebração. Pode estar também na mesa da palavra, também pode estar até na mesa da Eucaristia. Então, o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, que são tempos de preparação para o Natal e para a Páscoa, se usa a cor roxa, não é? O roxo. O tempo da Páscoa se usa o branco, assim como se usa branco também no tempo do Natal. O tempo comum se usa o verde. E o vermelho se usa em algumas celebrações mais específicas, como o Domingo de Ramos e a Sexta-feira Santa também. Tá? São os dias que se usam o vermelho. E também Pentecostes no final, né, do tempo da Páscoa. Tá? Isso com relação às cores. E o domingo? O domingo, dia do Senhor. Por que eu coloquei aqui que a gente pudesse falar algo sobre o domingo? Porque o domingo é o dia mais importante para nós dentro, né, do caminho do ano litúrgico. O ritmo semanal da liturgia, ele é marcado pelo domingo, o dia em que o Senhor se manifestou ressuscitado. Eu já falei aqui, acho que na segunda-feira, né, ou na terça, que no início das comunidades cristãs, para o povo de Israel, o domingo era o primeiro dia da semana, e é, né, o primeiro dia da semana. Era um dia para o povo de Israel normal de trabalho. Os judeus descansavam no sábado, no último dia da semana. Mas os cristãos começaram a reunir-se, a encontrar-se para celebrar a Eucaristia, para fazer memória, não, de Jesus no domingo, porque lembrava o dia da ressurreição do Senhor. Muitas vezes nas Escrituras nós encontramos, né, no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana vai ser chamado domingo, exatamente porque a palavra domingo quer dizer dies dominus. Dominus de domingo, não dia do Senhor. Tá? Então o ritmo semanal da liturgia, ele é marcado pelo domingo, o dia em que o Senhor se manifestou ressuscitado. Essa é uma tradição nossa, cristã, católica, que os evangélicos também, né? Também se reúnem também no domingo. Mas para nós católicos é muito importante. E o domingo se entende aqui já desde a sua véspera. Para os judeus, o dia sempre começava na tarde do dia anterior, no pôr do sol do dia anterior. Quando a noite ia chegando já no dia anterior, já iniciava-se, não, o dia seguinte. De modo que o domingo, para nós, também já se inicia, não, desde as vésperas, né, do sábado. Por isso que a missa, não, no sábado, no final da tarde, já é uma missa dominical, já é uma missa do domingo. Então a história do domingo nasce na cruz e na ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, quando as mulheres foram para embalsamar seu corpo, já não encontraram mais. Ficou como o dia da ressurreição do Senhor. No domingo, Jesus apareceu vivo a vários dos discípulos. Foi no domingo que apareceu a Maria Madalena. Foi no domingo que Jesus apareceu aos apóstolos e Tomé não estava. Foi no domingo seguinte que Jesus apareceu de novo aos apóstolos quando Tomé estava. Foi no domingo da Páscoa que Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Tá? Então, no domingo, Jesus apareceu vivo a vários dos discípulos, sozinhos ou reunidos,
comeu e bebeu com eles, falou-lhes do reino de Deus, da missão que tinham que levar adiante, né? Então, tudo isso aconteceu num domingo. O dia de Pentecostes, não, que é o dia que encerra o tempo da Páscoa, que é a vinda não, do Espírito Santo, também aconteceu num domingo. Também aconteceu no domingo. Então, o domingo é o dia de festa por excelência, não? Em toda a igreja, o domingo. Muitas vezes, não? Algumas pessoas católicas até que frequentam a igreja, mas parece que não entendem, não? A maioria entende. O dia de semana, uma missa de dia de semana, nunca substitui a missa dominical. Ah, mas eu já fui à missa essa semana. Mas que dia que você foi? Ah, eu fui na missa na quarta-feira. Não, mas a questão não é ir na missa uma vez por semana. A questão é ir à missa dominical. A missa do domingo. A missa do domingo não tem a dinâmica que tem a missa do dia de semana, ou o contrário. A missa do dia de semana não tem a dinâmica não, que tem a missa do domingo. Ah, eu gosto da missa de semana porque ela é mais curta. Mas isso não pode ser motivo. Entende? Não pode ser o motivo. O que é mais curta? 15 minutos? 20 minutos? Mas o que é isso? Né? O que é isso? Então, não é a mesma coisa. Eu não posso ir na missa no domingo, eu vou na missa na segunda-feira, na terça. Mas você não vai escutar a palavra de Deus que você escutou no domingo, ou iria escutar no domingo, não é? Você não encontrou a comunidade no dia da ressurreição do Senhor, que é o que a Eucaristia celebra, não? A morte e a ressurreição do Senhor. É um testemunho, não, que a gente dá como cristãos, não, da ressurreição do Senhor quando nós celebramos no domingo. Por que nós estamos aqui hoje celebrando? Porque esse é o dia da ressurreição do Senhor. E nós somos as suas testemunhas. Nós testemunhamos que o Senhor ressuscitou e por isso nós estamos aqui no dia da sua ressurreição, no domingo. Bem? No Brasil, além do domingo, as festas de preceito são as seguintes. O que quer dizer isso, festas de preceito? É que nós temos que todos os domingos para nós são dias de preceito, ou seja, são dias em que nós devemos participar da Eucaristia, se nós queremos ser coerentes não, com a nossa fé. Não existe cristão católico sem participação na missa dominical. Porém, nós sabemos que além dos domingos, durante o ano litúrgico, acontecem outras solenidades e festas, que necessariamente não caem no domingo, mas que são para nós também cristãos católicos, dias em que nós devemos não, celebrar a Eucaristia. Por exemplo, o Natal do Senhor, no dia 25 de dezembro. Não é todo ano que cai no domingo. Aliás, vai cair no domingo a cada 6, 7 anos. Não é? Mas nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, todos os anos, também é um feriado, não é? E devemos celebrar aí. 25 de dezembro é para nós um dia em que nós devemos celebrar a Eucaristia. Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, tá? Vai cair sempre numa quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade. Quando que é o domingo da Santíssima Trindade? Boa pergunta, que eu faço para mim mesmo e respondo, não é? Existe o domingo de Pentecostes. O domingo de Pentecostes encerra o tempo da Páscoa. O domingo seguinte, já no tempo comum, né? Já no tempo comum, é um domingo da Santíssima Trindade, é a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de nós termos visto todo o mistério de Deus que nos enviou o seu Filho, que deu a sua vida por nós, que morreu e ressuscitou na cruz e nos enviou o Espírito Santo, toda a Trindade está revelada. Toda. Então, no domingo depois de Pentecostes,
celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E na quinta-feira seguinte, a solenidade da Santíssima Trindade é Corpus Christi, que é um dia para nós também de preceito. Devemos não celebrar a Eucaristia, principalmente não nesse dia em que nós recordamos essa presença de Jesus eucarístico nas espécies do pão e do vinho. Outra festa de preceito é Santa Maria, Mãe de Deus, que cai no dia 1º de janeiro, que nem todo ano cai no domingo. Poucas vezes cai no domingo, mas também devemos participar. É um dia de preceito para nós. Outro dia, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro. A Igreja não transfere a solenidade da Imaculada para um domingo mais próximo, no tempo do Advento. Tá? Quando cai no domingo, se celebra a Imaculada Conceição. Mas se não cai no domingo, se celebra no dia 8 de dezembro, cai em que dia da semana cair. É uma solenidade, como uma missa de domingo. Tá? Como uma missa de domingo no dia 8 de dezembro. As outras celebrações, a Epifania, no tempo do Natal, a Ascensão, a Assunção de Nossa Senhora, dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e também a festa de todos os santos, ficam transferidas para o domingo, de acordo com as normas litúrgicas. É aquilo que eu falei. Quando é a Epifania? Pode voltar um pouco. Quando é a Epifania? A Epifania é no dia 6, de janeiro. Aqui no Brasil, nós celebramos no domingo mais próximo. A Ascensão, eu falei antes, 40 dias depois da Páscoa. Aqui no Brasil, nós celebramos no 7º domingo da Páscoa. Assunção de Nossa Senhora, quando é? 15 de agosto. Nós celebramos no domingo mais próximo, no dia 15 de agosto. Apóstolos Pedro e Paulo, quando é? 29 de junho. Nós celebramos no domingo mais próximo. Todos os santos, 1º de novembro. Nós celebramos no domingo mais próximo. Não, então, são transferidas para o domingo, exatamente para que nós possamos ser um dia de descanso, que nós possamos celebrar. Uma palavrinha não sobre os meses, as semanas e os dias temáticos. O que é mês temático, semana temática, dia temático? Um mês temático, por exemplo, é o mês de maio. Quando nós dizemos, o mês de maio é o mês de Maria. O mês de agosto é o mês das vocações. O mês de setembro é o mês da Bíblia. O mês de outubro é o mês das missões. Tá? Essa é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Tá? Então, são temas, São temas. Então, vamos ver aqui o que nos diz a Igreja. A comunidade deve celebrar a sua vida na liturgia, mas deve celebrá-la à luz de Jesus Cristo ressuscitado, vivo, presente e atuante na comunidade, e não à luz de um tema, de uma ideia. Nós celebramos sempre, reforço aqui, o mistério pascal, a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Este é o tema. Não celebramos outra coisa. É errado, por exemplo, quando cai lá no Dia das Mães e alguém diz lá, hoje a nossa missa nós celebramos o Dia das Mães. Nunca se celebra a Eucaristia, nunca é o Dia das Mães. Sempre é o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Você pode lembrar que aquele dia é o Dia das Mães, fazer uma homenagem às mães, deve fazer. Assim também como o Dia dos Pais, no Dia das Crianças, mas não se celebra um tema. Não, se celebra o mistério pascal de Cristo. Deve celebrar a sua vida sim, com os problemas que lhe tocam mais de perto, mas à luz da palavra viva, como único tema. E quando não se penetra profundamente na palavra de Deus, na docilidade do Espírito, facilmente pode-se cair na moralização. Assim,
O domingo celebra realmente a vida da comunidade nos seus diversos coloridos, mergulhada na única vida do ressuscitado que lhe dá vida. A liturgia não é primordialmente o lugar de evangelização e conscientização. Ela não pode ser aproveitada, a celebração, aproveitada, usada, quase que exclusivamente para fins que não lhe pertencem. Que nós no mês de agosto possamos rezar pelas vocações, que bom, mas nós celebramos sempre o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, pois seu objetivo é a celebração da presença viva do mistério pascal. Daí se poderá concluir também que a missa não tem tema, ela é o tema, A Eucaristia é o tema, o mistério pascal. Na missa, os temas podem ser lembrados no início da celebração, na homilia, nas preces dos fiéis, Para que nós não desvirtuemos aquilo que é central na celebração da Eucaristia. Bom, este é o ano litúrgico. Falei mais até do que pensava, porque o ano litúrgico é muito técnico, não é? Assim, eles são esses tempos marcados todos os domingos do ano e nós vamos participando e celebrando. Então, os domingos na liturgia não são todos iguais. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Tem domingo que nós estamos nos preparando para uma festa, tem domingo que nós estamos celebrando a festa, tem domingo que nós estamos vivendo aquela festa que celebramos. E tem domingo que nós não estamos em momentos fortes, nem tempo de Natal, nem tempo da Páscoa, estamos no tempo comum, mas seguindo o único e mesmo Senhor. Então, os domingos não são todos iguais, Cada domingo, dentro do seu ano litúrgico, tem um valor, tem um propósito, tem um objetivo. Queridos irmãos e irmãs, esse é o nosso tema de hoje, do ano litúrgico. Nós vamos encerrando, por aqui. Esperamos que você tenha aproveitado e compreendido melhor, como é que nós celebramos o mistério de Cristo, na nossa liturgia, na nossa igreja. Queremos então avisar e lembrar que a continuidade da nossa escola da fé será na segunda-feira. Segunda-feira nós vamos ver o espaço da celebração, o espaço da igreja onde nós celebramos, o que há naquele espaço, qual o sentido daquilo que está naquele espaço. Continuamos na terça, começamos a ver os ritos iniciais da nossa Eucaristia, da nossa missa, com a liturgia da palavra. E daí, na outra sexta-feira, daqui a uma semana, nós vemos a liturgia eucarística e os ritos finais. Lembrando que agora, domingo, nós vamos transmitir a missa do quarto domingo da Páscoa, desde aqui da nossa matriz, São João Batista, e essa missa do domingo será presidida pelo nosso bispo, Dom Luiz Gonzaga Féquio. É o dia também mundial de oração pelas vocações, o domingo do Bom Pastor. Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, fique com Deus, minha irmã, juntamente com sua família. Boa noite.